ano novo, vida nova, ou não, né? Porque o que mudou foi só uma volta a mais que a Terra deu em volta do Sol. Mas então eu até escrevi uma mensagem, eu vou postar sobre os marcos da nossa vida, né? É muito interessante isso, a gente deixar para definir umas coisas depois de uma data marcada. Mas eu não vou falar sobre isso agora, deixa para o nosso próximo vídeo sobre os marcos, e não é o livro de Marcos, presta atenção, o estudo de Marcos é uma coisa, a mensagem dos marcos é outra, são marcos que são eventos, tá? Que marcam, então fica de olho que a gente vai colocar, já vou subir, quero ver se eu subo até amanhã esse vídeo, tá bom? Mas enquanto isso, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e nós paramos, no estudo 16, nós paramos no capítulo 9. E eu achei, de novo, eu não aprendo, né? Eu achei que ia dar para bater o capítulo 9 o dia inteiro, mas não dá, gente. Então, nós vamos falar do versículo 14 ao 29 só. Ainda bem, né? Que a gente torce, tira coisa que a gente nem sabe que tem lá, né? Então, vamos lá. Começando o Marcos, capítulo 9, versículo 14, a pergunta 1 diz o seguinte: quem estava na rodinha? Né? E aí vem a resposta. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então, é muito interessante você ver que isso que vai acontecer aqui é Jesus falando para os discípulos, que os discípulos estavam sendo interpelados, olha que chique, pelos escribas. Então, resumindo, é o seguinte: os escribas estavam lá esmirilhando os discípulos para encontrar, para fazer uma pegadinha, para encontrar aonde eles iam falhar. E aí, o que acontece? Jesus vem que eles estavam, né, com numerosa multidão, então, quando a gente fala os discípulos, não são só os apóstolos, né? São os apóstolos e os discípulos, aqueles que seguiam, né? E os escribas estavam juntos, discutindo, batendo boca. Aí a pergunta 2 diz, né? Jesus viu o movimento e fez uma pergunta a quem? Olha para você saber para quem que Jesus perguntou. Então diz o texto: e logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava, tá? Lógico, então, a fama de Jesus já estava rolando, então de repente aparece Jesus lá, o povo larga os escribas e vai lá dentro de Jesus. Então, ele interpelou os escribas. O que é que discutis com ele? Ele perguntou para os escribas. Se você não sabe quem é o escriba, naquela época não era todo mundo alfabetizado. O escriba era aquele, o único que era alfabetizado, e ele transcrevia a lei, né? Naquela época não tinha papel ainda, era aquele rolinho assim, que era de pele, né? Então, aí depois aí que foi feito o papel, mas o escriba era aquele que conseguia ler e escrever, por isso que ele é o escriba. E nós vemos muito os escribas e os fariseus, e as pessoas falam que o escriba e o fariseu, tinha até uma novela, que eu não sei o que acontecia lá, que tinha um cara que era ruim. Gente, eu sou velha, tá? Essa novela faz muito tempo. E eu lembro que ele só chamava o outro de fariseu. Ele só chamava o inimigo de fariseu, porque ganhou essa conotação. Mas, na verdade, o fariseu, ele era vamos dizer, o teólogo. Então, o fariseu era o que estudava e o escriba escrevia e lia, tá? Então, tudo bem. Aí, Jesus pegou, eles estavam lá esmirilhando os discípulos, Jesus foi e perguntou, né? O que é que vocês discutem com eles? Então, Jesus perguntou para os escribas. E aí, a terceira pergunta: quem era e qual a sua necessidade que atraiu os discípulos e escribas? Então, o que aconteceu? Aconteceu um evento e que atraiu os discípulos, então alguma coisa aconteceu, que os discípulos foram, os escribas foram e Jesus foi também. Então, o que é que aconteceu? Então, aqui vem explicando no 17 e 18. E um dentre a multidão respondeu: mestre, veja que ele já reconheceu que Jesus era o mestre. Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E esse, quando quer que o apanhe, lança-o na terra, espuma, riga os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que os felissem e eles não puderam. Então, o que acontece? Isso era um pai que estava desesperado com seu filho endemoniado. Veja você a situação desse pai. Diz que já era há anos que estava e ele jogava o menino para lá e para cá.
tá? E aí, o que ele fez? Ele tinha ouvido que Jesus fazia alguma coisa, então ele foi atrás. Só que antes de chegar em Jesus, ajuntou a multidão, ajuntou os discípulos e os escribas, tá? Então, e até isso não aconteceu. Aí ele vai e fala, né? Eu roguei que os seus discípulos o expelissem e eles não puderam. E a pergunta 4 é o quê? Para quem Jesus respondeu? Então, olha o que Jesus fala. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazer. Ele deu uma dura nos discípulos aqui, tá? E é muito legal, porque assim, ó, vamos supor, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, eu gosto de colocar exemplo assim, bem do cotidiano. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, muitas vezes, quando você está caindo, o seu pai, eu lembro, né, que meu pai que me ensinou, né, ele ficava segurando atrás, né? Tinha aquele negocinho atrás que era a garupa, meu pai ficava segurando atrás. E às vezes ele largava para ir sozinha. E eu caía. E aí ele ia lá, me dava um beijinho e punha de novo na bicicleta. Então, o que Jesus está falando? E de vez em quando ele falava para mim assim, meu pai, nossa, mas não tem equilíbrio ainda? E não sei o que, ai, pai, põe a rodinha, mas então isso se passava. E eu vejo isso aqui com Jesus. Ele vai falar com os discípulos dele. Cadê vocês? O que será que vocês estão comigo há tanto tempo e ainda não dão conta? Aí vem assim, veja bem, ele responde que a geração é incrédula. Existe uma coisa muito diferente entre desejar e crer. Vocês acham que os meninos, que os discípulos não queriam que esse menino fosse salvo? Você acha que os discípulos não queriam orar lá e o negócio resolver? Aqui ele disse, o pai disse que foi pedir para os discípulos, e a multidão foi atrás do oba-oba. E Jesus pega e fala com os próprios discípulos, geração incrédula. Então ele está dizendo aqui, eu vou estar com vocês até quando tempo? Quando vocês já vão estar prontos para andar sozinhos? Então eu pergunto para mim e para você. Será que Jesus está falando que nós somos incrédulas, por isso que nós não conquistamos o que precisamos? É diferente crer e desejar. Então, nós vamos ver aqui de novo Jesus falando, há uma diferença. Quando você crê, a coisa acontece. E se você só deseja, mas não crê? Muitas vezes a gente só deseja os negócios. E aí é por isso que a coisa não vira. Aí a culpa é de Deus, né? Fala sério. Então, Jesus vai e fala com os discípulos. E aí, ele pediu para trazer o menino. Pergunta 5. Qual a atitude do Espírito a ver Jesus? Gente, eu amo quando isso acontece. E o texto diz o seguinte: trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então, ninguém, nem gente, nem demônio, nem espírito fica normal depois de encontro com Jesus. Quando a Bíblia fala que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, anjos e demônios se sujeitam. Então é isso aí. O demônio, o espírito estava tomando o menino e ele agitou e ficou lá, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia. Então, o que acontece? Perguntou Jesus ao menino: há quanto tempo isso lhe sucede? E o pai respondeu: desde a infância. Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Aí, gente, olha o que ele fala. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ele ainda não sabia se Jesus era capaz, ele desejava, mas ele não sabia porque ele estava lutando com esse rapaz desde que o rapaz nasceu, desde que ele era pequeno. E era um demônio violento, porque judiava do menino. Então, veja bem, ele desejava que Jesus curasse, mas ele não tinha certeza se pode. E eu gosto muito desse texto, porque muitas vezes nós estamos desejando que Jesus faça um milagre no seu problema de hoje, mas você não acredita. Você põe na condicional. Ai, será que eu mereço? Será que eu sou digno? Não, a pergunta não tem que ser essa. A pergunta tem que ser: eu sei que vai acontecer, tá? E aí o que ele pega e pede e implora. Aí Jesus responde uma coisa que nós temos que saber de cor. E quem não tiver na quinta-feira que vem,
com esse versículo decorado, sabendo onde está, vai fazer cópia em casa. Quem lembra que a gente fazia isso na escola, né? Vai fazer 3 folhas de cópia desse versículo. Olha o que diz aqui. Marcos 9, 23. Tenha isso na sua cabeça. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Então, isso quer dizer o quê? Se você ainda não conseguiu, muitas vezes você não está crendo, você está só desejando. Eu não estou aqui para falar do problema de vocês, eu estou para falar do meu. E eu espero que cada uma veja, se coloque nesse lugar. Porque estudar a Bíblia sem botar em prática não tem muito sentido, né? Então, vamos lá. A pergunta 7 é: querer é diferente de desejar? Sim. E eu já expliquei muitas vezes isso e eu vou falar de novo. E se alguém nunca ouviu, beleza? Se alguém já ouviu, aguenta pouco, vai ser rapidinho. Mas é o seguinte: se você quer ser um milionário, mas você é filho do seu pai, humilde não é bem a palavra, porque humilde não tem nada a ver com dinheiro, é de caráter. Mas vamos ver, seu pai é pobre, seu avô é pobre, seus tios são pobres, sua mãe é pobre, sua avó é pobre, todo mundo é pobre, você quer ser milionário. Você mesmo, mentalmente, você não acredita que você pode, tanto que aí você ganha na loteria, ganha, em 2 anos perde tudo. Porque você não mudou o chip da sua mente, você não acredita. Nós vemos isso muito. Tinha um rapaz na minha igreja, aliás, ele não era crente, ele casou com uma menina que era da nossa igreja, né? E eles contavam que todos os homens daquela família morriam de ataque do coração entre 35 e 40 anos. Ah, mas o que é isso? Então, o pai, o vô, todo mundo morreu assim, os irmãos já estavam sabendo, entre 35 anos e 40 morria. E sabe o que aconteceu com ele? Com 39 anos, ele morreu num ataque cardíaco. Então, o que acontece? Se alguém fosse lá e decretasse a cura para ele, ele podia ficar feliz, mas ele, na cabeça dele, ele sabia que ia. Então, o que é que você está sabendo na sua cabeça retardada? Me deem a liberdade de falar, porque eu falo para mim, de retardada, que a gente quer uma coisa, mas você não acredita, então você mesmo bloqueia. E Jesus está falando: se podes, tudo é possível ao que crê. Então, você está desejando ou você está crendo que é capaz? Você está usando a sua boca para bendizer a sua vida ou você está usando a sua boca para amaldiçoar e criar um clima de derrota ao seu lado? Muitas vezes nós queremos uma coisa e com a nossa própria boca nós estamos declarando derrota na nossa vida. Você quer ver? Quando Deus criou o homem lá, belezinha, Adão, né? Fez lá o Adão bonitinho. Aí Deus assoprou o fôlego da vida e Adão era 100% ok, tá? Nós já falamos sobre isso. O cérebro de Einstein, ele usava 20% do cérebro, então eu acredito que Adão usava 100% e Deus não ia fazer Adão para usar metade, ok. Como Deus criou o mundo? Então vamos lá, o DNA de Deus corre na gente, o espírito é o espírito que vem do Senhor. Então eu te digo, como que Deus criou o mundo? Com a palavra. A única coisa que Deus botou a mão para criar foi o homem e a mulher. O resto tudo ele falou. O cenário ele falou. E ele fala, se você for lá ver Tiago, tudo que Tiago fala sobre a língua, e resumindo todo, se você não viu, nós temos o estudo de Tiago aí, pode ir lá olhar, ou pega a sua Bíblia mesmo. Você, com a sua boca, você cria o seu entorno. Com a sua, mesmo que você não queira, você não deseja, você não acredita, você usa a sua boca para falar, né? Ó, porque eu sou pobre, porque eu sou doente, porque eu não sei o quê, porque porque tá tudo acontecendo. Então, veja bem, querer é diferente de desejar. Não, crer é diferente de desejar. Então, o que eu digo para você? Tudo o que cremos será concedido? Aqui a Bíblia diz o seguinte: Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Mas aí você se pega agora, eu quero que você se pegue no seu momento, até quem está vendo a gente pelo YouTube, pega lá, para e pensa no que você está pedindo. Eu creio que todos nós estamos em alguma situação pedindo para o Senhor. E aí você resolve descobrir, né, que você não está crendo, você está desejando. E você crer é relacionado à fé.
Então, a pergunta 9 é o seguinte: o que fazer quando a nossa fé não é suficiente? E eu quero que vocês decorem esse texto, senão vão copiar na semana que vem, vão copiar, fazer mais cópia de 3 folhas desse versículo, que é o seguinte, Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou entre lágrimas: eu creio, ajuda-me a minha falta de fé. Jesus não só, ele resolve o nosso problema, ele diz que de acordo, todas as curas de Jesus, gente, foi de acordo. O que você acredita? Crendo vai acontecer. Eu fiz pela fé dos amigos, eu fiz pela fé da mulher que me tocou. É assim. Tudo ele falou que é de acordo. O que queres que eu te faça? Gente, o que queres que eu te faça, o cego lá? Não, me dá um cão-guia? Não, uai. Mas Jesus sabia que ele queria ser curado, mas de repente tem gente que fala que quer, mas não quer ser curado. Conheci uma menina que ela estava encostada no INSS, né? E ela estava doente, sempre reclamando, pedindo para o povo orar. E eu falei para ela, mas e quando você for curada? Ah, quando eu for curada, eu vou ter que voltar a trabalhar. E eu não quero, não, porque falta 3 anos para aposentar. Eu falei, eu vou parar de orar por você. Por quê? Que adianta? Ela achava que ela ficar doente, ela tinha vantagem nisso. Então, por que Jesus pergunta? Porque muitas vezes você não quer. Você diz que quer ser curado, mas não quer, porque a doença é confortável, o problema é confortável, que as pessoas ficam com dozinha de você, sei lá qual é o seu motivo, gente, porque todas nós temos nosso dia de retardado, tá? Então, eu estou falando de vocês, não estou falando de mim também. Então, Jesus fala aqui, ele me pega em lágrimas e ele fala para Jesus, eu creio, me ajuda na falta de fé. Então, quando você vê que a sua fé não é suficiente, que você só está desejando, que você não está crendo, pode chegar a Jesus e pedir para ele aumentar a sua fé. E a fé vem por onde? Isso também nós temos que saber de cor. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, você está lendo a palavra de Deus, ou você está ouvindo o burburinho do povo. Nossa, agora o mundo vai acabar. Nossa, porque agora a guerra, porque Covid, porque lepra, porque sarna, porque não sei o que é que acontece. De vez em quando, toda vez tem uma onda, né? Os dinossauros vão invadir a Terra. Eu não sei o que é que ficam falando na sua cabeça. E nós vemos isso muito, nós como brasileiros, nós estamos passando por um momento político muito delicado. E eu falei para o meu marido, eu vou parar de contaminar a minha mente com isso, eu não posso fazer nada por isso. Então, o que é que eu estou ouvindo nesse tempo que eu poderia estar ouvindo, enriquecendo na palavra, ouvindo Joyce Meyer, que eu amo, Cláudio Duarte, que eu amo, podia entrar, não, eu vou ficar vendo política? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que é que você está ouvindo? Não se esqueça que os olhos são a janela do cérebro, a janela da mente, e os ouvidos também. Então, o que acontece? Quando a gente fala na armadura de Deus, lá, né? O capacete da salvação, o que é o capacete? Para tampar os seus olhos e os seus ouvidos, para que o mal não entre, você seja fortalecido. Quando você chegar nesse nível de saber que você é um cidadão do céu, eu sou brasileira, ok, nasci brasileira, hoje eu sou um cidadão do céu. A minha Bíblia funciona no Brasil e funciona aqui nos Estados Unidos. A minha Bíblia funciona hoje para mim do mesmo jeito que funcionou há 200 anos atrás. A minha Bíblia é a mesma que Martinho Lutero e o alemão lá da prensa, que eles fizeram, é a mesma Bíblia hoje, ela não falha. A Bíblia funciona, então você vai se desesperar, entrar no problema se você não sabe quem você é, você não tem intimidade e você não sabe aumentar a sua fé. Desculpa aí, você vai ser uma fracassada nos seus projetos. Então você só vai conseguir. Nós vemos a história da oração lá, né? O que é? E tudo que pedindo vai, Deus vai realizar, né? Então, ok, mas ele vai realizar como? Quando você tem intimidade e sabe o que pedir. Quando você está ligado com o Espírito Santo, você vai saber o que pedir, você vai pedir até outras coisas, tá? O negócio até muda. Então, eu quero que vocês saibam disso. A primeira coisa que nós vamos ver, que é o textinho lá, o versículozinho que eu disse, né? Cadê ele aqui? Tudo é possível aquele que crê. Eu quero participar desse grupo, onde tudo é possível. Marcos 9, 23. E agora o outro. Me ajuda na falta de fé. É o 24, tá? É logo em seguida. Então, vamos orar. Se você não tem fé suficiente para alguma coisa, a conversão de alguém, uma situação de saúde, uma situação financeira, uma situação política, como no nosso país. Se você não sabe o que fazer,
Pede para Cristo te aumentar a sua fé. E ele já deu como? É ouvindo a palavra. E aí o que Jesus fez? Gente, olha, o pai pediu, eu creio, me ajuda na falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E o melhor, e ele, clamando e gritando, muito saiu, deixando como se estivesse o menino morto, a ponto de muito dizerem que ele morreu. O demônio, quando é confrontado, os espíritos maus são confrontados com a palavra de Jesus, deles se submetem. Jesus mandou e ele saiu. E aí, o que Jesus vai, gente? Aqui Jesus não ficou chacoalhando ele, ungindo, jogar no chão, não. Jesus ordenou. E aí, quando o demônio saiu, ele foi, pegou a mão do menino, ergueu e o menino se levantou. Não está, nada está acima do alcance do poder da palavra do Senhor Jesus. Nada. Ai, mas Jesus não vai vir falar para mim agora. Você pensa que a sua vida tem alguma coisa inédita que nunca teve, tem descrito essa situação na Bíblia. Por mais absurdo que você ache que a sua situação, o seu problema é um problema inédito por causa da modernidade, a Bíblia tem fundamento para ele. Quer ver um exemplo? Ok. Na Bíblia não diz que que é pecado você ver pornografia pela internet. Está escrito isso lá? Não, porque naquela época não tinha internet. Mas fala o quê? Todo aquele que olhar para uma mulher desejando já pecou. Então, todas as situações que você é colocado hoje em dia, gente, nós somos, ser humano é tudo igual. Nós somos sujeitos às mesmas coisas. Então, o que acontece? Não tem novidade. Então, se você tem um problema, vá procurar na Bíblia, que se Deus fez na vida de Abraão, fez de Isaac, de Jacó, vamos ver todos os patriarcas, fez na vida dos apóstolos, fez na vida das crianças, da menina, do menino, sei lá qual é essa situação. Não importa a situação, já na Bíblia já está escrito a solução. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, tá? Então, eu vou falar uma coisa, quando você for ler, leia em voz alta, porque você está lendo com a sua mente e com o seu ouvido, tá? Vão pensar que você é doido, mas nem liga, nem liga. Então, aí Jesus pegou e expeliu o demônio, estava tudo certo. Pegou o menino e ergueu e entregou para o pai. E aí vocês me perguntam, ué, mas acabou? Não, porque agora é que vem a dura de Jesus. Eu amo, porque Jesus dava umas duras nos caras. Todo mundo pega, né? Acha que Jesus é que nem aquele quadro lá do Michelangelo, né? Jesus com aquela cara de paisagem, da ceia, né? Gente, Jesus me deu na turma, ele tinha 33 anos, né? Você imagina se ele não tinha turma? Eu tenho 56, acho que ainda sou uma garotinha, imagina ele. Bom, vamos lá, piadas à parte. Aí na pergunta 12, o que aconteceu? Quando entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos expulsá-lo? E aí Jesus respondeu, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum, tá? Sabe que uma casta quer dizer um tipo de demônio, certo? Mas o que eu quero colocar aqui é por que os discípulos, eles não conseguiram nessa situação e eles conseguiam antes. Como que você sabe que eles conseguiam antes? Por quê? Porque eles estão falando, quando o menino apareceu endemoniado, foram chamar os discípulos. A multidão foi chamar os discípulos, quer dizer que eles já faziam. Se você for olhar, teve uma época que saíram de 2 a 2 e tá, nós já estudamos isso lá no Evangelho de Mateus. Então, o que acontece? Por que nós não pudemos expulsá-lo? E aí Jesus disse, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, agora eu quero falar uma coisa. O que é? Oração e jejum é um tempo que você se dedica a estar com o Senhor, a enriquecer a sua vida espiritual, alimentar a sua alma. E você só consegue alimentar a sua alma quando você está privando o seu corpo de alguma coisa. E agora vem a pergunta, ainda bem que eu estou no computador, se você quiser jogar tomate em mim, não vai pegar, vai sujar o seu computador. Mas é o seguinte, eu nunca vi na Bíblia um jejum que não fosse de comida. Nunca vi. Aí uma fala assim, ai, mas é claro, aquela época não tinha televisão. Mas eu tenho certeza que o pessoal lá jogava pedrinha, pulava corda. Tinha, gente, claro que tinha lazer, claro que tinha festa.
tinha tudo. E, no entanto, nunca eu vi na Bíblia dizendo, eu vou fazer jejum, é sempre de comida. Agora, eu não sou contra quem faz jejum de internet, de rede social, de televisão. É saudável, porque o tempo que você gasta... Você quer ver um negócio? Pega o telefone assim, começa a ver... Eu não vou nem fazer propaganda dos aplicativos, porque não tô... Você vê gente que fica assim, ó. 10 minutos, 40 minutos, 1 hora e não percebeu que passou 1 hora e só fez isso. Quer dizer, na verdade, não está vendo nada. Você está gastando o seu tempo. Se você separar um tempo para você, o tempo que você gasta em rede social, que você gasta vendo novela, se você parar e separar esse tempo para estudar a palavra e estar em comunhão com Deus, ok, está valendo também. Está valendo também. Então, pode fazer, mas biblicamente, jejum é de comida. Agora, eu não sei como é na sua igreja, como que funciona, mas aqui nos Estados Unidos, a igreja que eu frequento, nós começamos o jejum de Daniel na segunda quinzena, eu acho, né? Eu não fui na igreja domingo, então não sei exatamente qual é o dia que vai cair, vai começar. E eu faço todo ano. E eu vou explicar para vocês. Durante muito tempo eu não sabia jejuar. Eu não sabia o que era. Eu não sabia. Tive que ir para uma igreja bem pentecostal, daquelas bem assim do reteté, para eu aprender. E eu fiquei encantada e eu comecei a fazer jejum e foi assim muito louco, porque é o seguinte: jejum sem oração é dieta. Você vai fazer dieta ou você vai fazer jejum? Quando você faz dieta, você sente falta do açúcar, tem dor de cabeça, fica com o corpo fraco, ok. Quando você está fazendo jejum, você não sente nada disso. Eu já fiquei uma semana tomando chá sem açúcar e 2 bolachas de água e sal. 2 de manhã e 2 à tarde, porque eu tinha que trabalhar, né? Então, e eu passei, não. O primeiro dia é de lascar, depois o segundo, beleza, mas se é jejum e oração. Porque você está sustentando a alma, que é a alma que sustenta o seu corpo. Então, o que acontece? Eu convido você agora a pensar, nós estamos hoje, dia 5 de janeiro de 2023, e eu convido a você a decidir jejuar, crescer um pouco mais no começo do ano, para quem gosta dos marcos, né? Então, experimente crescer um pouco mais na presença do Senhor. E esse crescimento vai aumentar a sua fé. E como aumenta a sua fé? Ouvindo a palavra do Senhor. É muito fácil? Não. Você acha tempo para tudo, menos para estar em um momento com o Senhor. Sabe por quê? Não me batam, mas tempo é uma questão de prioridade. Eu não tenho tempo para nada. Ok, mas se alguém ligar para você e falar assim, seu filho foi atropelado, tá lá, você larga tudo e vai. Porque tempo é prioridade. Você tem tempo para aquilo que você acha que é importante. Mas Deus não vai vir no seu quarto, bater e falar assim, olha, faz tempo que você não fala comigo. Não. Quando você vai perdendo esse tempo de comunhão com o Senhor, você vai deixando de ouvir a voz. Você vai desacostumando de ouvir a voz. Então, eu não estou falando para você ir lá no Tibete, no monte, botar aquela saia cor-de-rosa, fazer as marquinhas na testa e lá ficar lá. Nem entrar num convento, ficar lá no clausulado. Não estou falando disso, não. Mesmo porque a Bíblia fala, quando você está de jejum, limpa a cara, toma banho, passa perfume, põe um batom vermelho, um brinco de argola e vai à luta. Ninguém precisa saber que você está de jejum, tá? Então, eu convido você a pensar no caso desse menino. No caso desse menino, a fé do pai era insuficiente, o pai reconheceu. Então, eu estou pedindo para Deus, aumenta a minha fé. Pedindo para Jesus, aumenta a minha fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aproveita agora que é o primeiro mês do ano e comece esse ano para fazer diferente na sua vida. Sabe, eu sempre falo, hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida. E é o primeiro dia de quando você resolveu tomar uma atitude, um posicionamento. Então, se o ano passado, vamos falar dos marcos do ano passado, alguma coisa não virou, sabe? Começa de novo, começa hoje, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Isso é promessa, isso é bíblico, isso é a palavra viva. Então você tem que saber quem você é, porque eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, sabe, enxuga a lágrima, dá a mão para o Senhor e vamos caminhar junto nesse ano. Então, eu deixo com vocês hoje um estudo no meio do Evangelho de Marcos, né? Não é nem um capítulo inteiro, mas eu acho que hoje é uma decisão. Se você quer estar mais perto
do Senhor, aumentar a sua fé ao ponto de ter coragem de pedir coisas impossíveis para os outros, é porque você está vendo o que ninguém está vendo. Então, entrega o seu caminho, procura uma intimidade maior com o Senhor. Se você acorda às 5 da manhã, põe um relógio para despertar às 4h50 e levanta da cama, você não vai pegar no sono. Levanta, vai para o banheiro, lava o rosto, aí você tira e vai orar. 10 minutos antes do seu dia, você está entregando para o Senhor a primícia. E eu vou falar para você, as coisas são diferentes com experiência própria. Quando você tira a primeira hora do dia para falar com o Senhor, nem que seja rapidinho, ler um versículo, conversar com o Senhor, o seu dia é totalmente diferente. Isso eu posso falar, porque eu já fiz isso na minha vida. E eu sei, eu sou tão retardada porque eu não faço mais. De vez em quando eu faço, depois eu vou esquecendo. Então, eu sou uma retardada, porque eu sei a fórmula certa e eu não faço. Eu tenho certeza que você também sabe qual a fórmula certa de caminhar com Cristo. E a gente não faz. Então, vamos fazer um desafio? Eu convido você a fazer um desafio. O que é que você quer? Então, seleciona num papel qual é o milagre que você está querendo, qual é a sua situação que você está querendo, tá? Que você precisa. Então, deixe de desejar e comece a crer. E crer é de acordo com a palavra, vendo os exemplos do que Deus já fez na vida dos outros, ele pode fazer na sua. Deus nunca mentiu. Não é agora que ele vai estrear logo na nossa vez, né? Que ele vai deixar a gente na mão. Fala sério. Então, é isso que eu quero para a minha vida. E eu estou compartilhando com vocês. Entrega o teu caminho ao Senhor. Primeiro horário da manhã. Confia nele, que ele fará tudo durante o dia e de noite. Você vai deitar e vai falar, Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Amém? Preparando para o próximo, tá bom? Beijo grande.